Nessa noite nós queremos falar nesse culto de gratidão ao Senhor sobre vencer a ingratidão. É sobre isso que falaremos, vencendo a ingratidão. Todos encontraram o texto? Vamos ler a uma só voz. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Querido Deus, fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir sua voz, Senhor. Nós precisamos da tua palavra, precisamos ser dados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor. Por isso, ó Deus, não permita que nada, Senhor, seja dentro de nós ou fora, de alguma forma nos atrapalhe, Senhor, para que de fato, Senhor, entendamos aquilo que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo quarta quinta-feira do mês de novembro se comemora o Dia Nacional de Ação de Graças. Esse é um dia já comemorado há quase 400 anos, quando começou nos Estados Unidos. E nós também temos comemorado já há mais de 60, 70 anos. Essa data já também faz parte do nosso calendário. Não como no calendário americano, que é um feriado, hoje lá, mas também uma data muito importante para nós. Como nasceu essa data? Nasceu a partir de um ato de generosidade de colonos ingleses com índios, onde eles repartiram alimentos e logo depois passaram a fazer festas. Estas festividades foram ganhando corpo e eram festivais de gratidão a Deus, em agradecimento principalmente às colheitas que recebiam, as colheitas que tinham anuais. Normalmente eles festejavam no período de outono, após a colheita ter sido recolhida, tá certo? Então, essa data foi ficando famosa e todos os anos nós temos lembrado essa data, temos aproveitado essa ocasião para fazer um culto especial de gratidão ao Senhor, que é este culto que nós estamos realizando hoje, oferecendo a Deus uma expressão de gratidão e louvor pelo que Ele tem feito ao longo de todo este ano. Pois bem, esse texto bem conhecido que nós acabamos de ler, ele mostra para nós que gratidão, expressar gratidão a Deus, é, antes de tudo, um mandamento. Você notou como o texto está escrito? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu sei que quando nós traduzimos um texto que foi escrito numa outra língua, no caso aqui no grego, às vezes a gente acaba perdendo algumas ênfases que o texto traz. E no caso aqui da palavra deem graças, deem, aí é um imperativo. Isso nos ajuda a entender por que é que eu estou dizendo que expressar gratidão a Deus é um mandamento. Porque o verbo aqui é uma ordem, é um imperativo. Essa é a vontade de Deus. Essa expressão também serve para nos ajudar a entender que Deus não está fazendo para nós um pedido. Deus não está nos dando uma sugestão, ou uma boa ideia, ou olha, se você achar interessante, considera, seja grato, não é isso. Deus está nos dando um mandamento, e não fazer é desobediência, é pecado. E por que Paulo está falando sobre isso nessa carta que ele escreve aos irmãos de Tessalônica, aos tessalonicenses? A razão disso, a razão, irmãos, é que aquela igreja estava passando por perseguições,
por dificuldades. Veja, irmãos, que naquela época ser crente não era tão simples como nos nossos dias. Não dava ibope, não ajudava materialmente falando. Pelo contrário, quem se dissesse cristão, os do caminho, os seguidores de Jesus, como eles eram conhecidos, e depois passaram a ser identificados como cristãos, experimentava muita perseguição. Às vezes perdiam seus bens, muitas vezes tinham que fugir de onde moravam. Portanto, não era fácil. Paulo, então, quando escreve a estes irmãos, ele escreve para encorajá-los, porque estão passando por muitas dificuldades, estão passando por perseguições, por sofrimentos dos mais diversos. Eram perseguições de fora, mas eram também intrigas internas que iam se intensificando sobre aqueles irmãos. E eles não podiam, de forma alguma, perder de mira, perder de vista a alegria e a gratidão resultante da encarnação de Jesus e da redenção que Cristo realizou na cruz. Paulo não quer que aqueles irmãos se esqueçam disso e percam em momento algum a alegria do que aconteceu, do que Cristo fez. Paulo, irmãos, não era nenhum insensível. Isso que os irmãos estavam passando, Paulo também passava. Se há alguém que sabe o que é sofrer nessa vida, esse alguém, sem dúvida alguma, foi nosso Senhor. Ninguém sofreu mais do que ele. Varão de dores, que sabe o que é padecer, diz as Escrituras. Mas depois de Jesus, certamente que Paulo é bem cotado para ser o segundo lugar aí. Paulo sofreu muito, açoites diversas vezes, naufrágios, picada de cobra, algumas vezes foi dado como morto. Teve que sair escoltado de algumas cidades, como é o caso de Tessalônica. Ficou ali só umas 3 semanas, mais ou menos, e o povo dali queria matá-lo, e ele teve que sair dali fugido, escoltado por alguns irmãos, protegido para que ele não fosse morto. Então, nós estamos lendo aqui palavras que vêm da pena de um homem inspirado por Deus, que sabia na prática o que é sofrer, sabia o que é se alegrar em tribulações, perseguições, lutas. E esse mesmo homem está escrevendo para encorajar os seus leitores a se alegrarem sempre, orarem sem cessar e a serem gratos em todas as circunstâncias. É isso que diz o verso 16, 17 e 18. É uma tríade aí. Se vocês observarem bem na sua Bíblia, é isso que está escrito. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Então, quando Paulo traz esse mandamento de Deus, ele não está sendo insensível. Ele está apenas externando com fidelidade aquilo que Deus requer de todo cristão. Pois bem, além de ser um mandamento, alegrar-se no Senhor e agradecer ao Senhor precisa também ser em todas as circunstâncias. É isso que diz o texto. Deem graças em todas as circunstâncias. Veja bem, não é agradecer pelo que é mal. Ah, Senhor, eu agradeço porque o bandido veio aqui, quase me matou e levou meu carro embora. Não estou falando agradecer por qualquer coisa, agradecer por um ato mau, mas agradecer pela confiança de que Deus conduz todas as coisas para o meu bem. De que até mesmo algo ruim, algo nocivo, Deus trabalha concomitantemente para o meu bem, fazendo com que, mesmo quando tramam o mal, Deus faz resultar em bênção. Exemplo, como citamos no domingo passado aqui, a vida de José. Outro exemplo, a vida de Jó. Esse eu não citei domingo passado, mas Jó é um exemplo claro disso. Satanás queria fazer carinho em Jó, não é verdade? Só coisa boa ele desejava para Jó, é isso? Não, só coisa má. Jó não sabia de nada disso, Deus sabia.
Deus sabia. E o que Satanás queria para Jó não era nada bom, era destruí-lo. Mas Deus trabalhou juntamente, fazendo bem para Jó. E ao final de todo o processo de sofrimento, de provação pela qual Jó passou, o seu livro termina dizendo que Jó agora conseguia compreender um pouco melhor quem era o seu Senhor. Ele tinha experiência íntima com o seu Deus. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço com intimidade, Senhor. Notou? Era um homem que sabia, de fato, ser grato a Deus. Pois bem, então ser grato a Deus em todas as circunstâncias é uma expressão de confiança que mesmo as coisas ruins que acontecem, Deus está trabalhando nelas para o nosso bem. De modo que uma tragédia para o cristão, ela não é uma tragédia. Ela vai acabar resultando no seu bem eterno. É assim? Nós não agradecemos pelo sofrimento como se fôssemos masoquistas. Ah, Senhor, como eu gosto de sofrer. Não. Ah, Senhor, quebrei a perna, graças a Deus. Não é isso. Não somos masoquistas. Mas nós damos graças a Deus pela providência generosa de Deus de transformar o sofrimento em fonte de consolo para nós, em nos ensinar, em nos amadurecer na fé através dos sofrimentos, como nós cantamos agora há pouco nesse hino. Por isso que a gratidão deve ser em todas as circunstâncias, mas ela só é possível em Cristo. Gratidão só é possível em Cristo. Quem não crê em Deus, irmãos, não tem como ser grato. Quem não se entende pecador, quem não se entende devedor, necessitado da graça divina, não tem necessidade de um Salvador. Ora, se eu não reconheço que sou pecador, eu não preciso de ser salvo. Salvo do quê? Somente aquele que crê em Deus, somente aquele que se reconhece incapaz, necessitado da graça dele, é que pode demonstrar a Deus gratidão. Você agradece quando você reconhece que recebeu algo de alguém ou alguma coisa da qual você não merecia. Meus irmãos, somente aquele que creu em Jesus, que tem a Cristo, pode agradecer a Deus corretamente. Aquele que não conhece a Cristo, naturalmente ele será ingrato. Só aquele que depositou a sua vida em Jesus é capaz de cumprir isso aqui que nós acabamos de ler. Nós, irmãos, somos normalmente ingratos. E como vencer a ingratidão? Você quer ver um exemplo de como nós somos naturalmente, normalmente ingratos? Observe as crianças. Quando você faz alguma coisa boa para ela, o que ela faz? Ela dá as costas, vai embora. Continua brincando. Ela demonstra gratidão? Não. É assim com os nossos filhos também. E nós desde cedo começamos a ensiná-los. Se agradeceu, agradeça. Diga obrigado, vai lá, volta, agradeça. Não é assim? Às vezes nós fazemos as coisas pelos filhos e eles não agradecem. E a gente, vem cá, como é que se fala? Não é assim? Repare, nós inculcamos neles a gratidão, porque eles não são naturalmente gratos, eles são naturalmente ingratos. E à medida que nós crescemos, não muda muito. Continuamos parecidos com as crianças. Uma das formas mais comuns de ingratidão é a indiferença. Alguém fez algo por você e você não demonstrou gratidão alguma. Por exemplo, você chegou aqui de carro, tem um rapaz lá na frente
observando onde tem uma vaga para te ajudar a estacionar, para indicar para você. Você entrou por aqui, teve alguém que abriu a igreja. O banco que você sentou estava limpo? Alguém limpou. A água que você bebeu lá embaixo? Alguém trabalhou para ela estar ali. E é assim sempre. Mas nós não lembramos de agradecer. É como se isso é obrigação. É assim. Nós somos naturalmente ingratos. Ingratidão, indiferença, isso tem se tornado cada vez mais comum. É um reflexo da naturalidade do ser humano caído. O ser humano tem uma grande tendência para a ingratidão. Romanos capítulo 1, nós já passamos por esse texto aqui no começo do ano. A Bíblia nos diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21 assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis. Tendo conhecido a Deus, tendo visto a criação, tendo visto as coisas que Deus fez, tendo visto o cuidado de Deus, não lhe renderam graças. Paulo está acusando aqui toda a humanidade. O homem é assim, nós somos assim. E mais, a Bíblia diz que nos últimos dias, como é que serão os homens? Vire um pouquinho, vai até Timóteo. Capítulo 3, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ele começa dizendo assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Só vou te avisando, quais são estes últimos dias? São os tempos que temos vivido. Os homens serão como? Egoístas. Será que existe isso hoje em dia? Avarentos. Presunçosos. Tem isso? Arrogantes, não, imagina. Blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Nos últimos dias, os homens serão assim. E nós temos vivido esses últimos dias. Precisamos de algumas atitudes tão essenciais para vencer a ingratidão. Eu disse que nosso tema é vencendo a ingratidão. E quais são as atitudes que precisamos tomar para vencer a ingratidão? Para que a gratidão faça parte da nossa vida. Precisamos, primeiro então, lutar contra a ingratidão. Uma forma de ingratidão muito comum é a negligência. Muitos dizem, nessa época do ano, vai chegando o fim do ano, muitos dizem assim: Senhor, no ano que vem eu vou me consagrar mais a Ti. Senhor, no ano que vem eu vou participar mais do estudo bíblico. Senhor, no ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira. Começando de Gênesis eu vou até Apocalipse. Senhor, no ano que vem, eu não vou mais ficar faltando no culto e arranjando desculpa furada. Não, ano que vem vai ser diferente. Senhor, no ano que vem eu vou orar mais. E o ano começa, aquela alegria, aquele entusiasmo. Mal começou o segundo mês do ano, esses compromissos já vão sendo deixados de lado. E o que se mostra? Negligência. Negligência. E a negligência é também um grande empecilho para que sejamos gratos. É uma pedra para gratidão. A gente negligencia a gratidão. Às vezes nós recebemos algo bom, ficamos eufóricos, efusivos, mas não expressamos gratidão para quem fez aquele algo tão bom para a gente. Algumas pessoas dizem que gratidão tem memória curta. Se esquece logo e não agradece. Irmãos, gratidão é algo tão essencial que abençoa não só quem agradece, mas quem recebe também. Faz bem a quem
é agradecido e faz bem a quem agradece. Uma vez eu percebi uma pessoa agradecendo outra por algo que tinha acontecido, e aquela pessoa ficou surpresa pelo agradecimento. E ela se emocionou. Ela ficou feliz por ter sido reconhecida e ter percebido a gratidão daquela pessoa que foi objeto da sua ação. Negligência é algo que nos atrapalha, irmãos, de sermos gratos. Mas não é só isso. Outra coisa que nos atrapalha e que nós precisamos vencer para sermos mais gratos, para que a gratidão faça parte da nossa vida, é a comparação. Como assim? Às vezes nós não somos gratos porque nós ficamos nos comparando com outras pessoas, ou comparando aquilo que temos com o que os outros têm. Deus te deu uma casa para morar, e aí você um dia vai visitar o teu irmão, e você entra na casa dele, aquela casa que a porta é gigante, quando você pisa, você não sabe se aquilo é um cachorro daqueles de raça, bem peludo, ou se é um tapete, de tão peludo que é, e afunda teu pé. Você começa a ficar deslumbrado com tudo, e fala, isso sim é que é casa, não é? Aí depois que você volta para a sua, você chega, aquela porta que quando abre, acorda até o vizinho, faz aquele barulhão. Aí vem o teu cachorro, aquele pulguentinho. Aí você começa a falar, Deus, isso não é casa, tudo sujo, olha só. Roupa jogada para lá, para passar, para lavar, pelo de cachorro para todo lado. E aí você começa a reclamar já da tua casa. Sabe por quê? Não é porque a tua casa é ruim, a tua casa era boa, até você ter conhecido a do teu irmão. E aí você começou a fazer comparação. Comparação é um empecilho. E a Bíblia mostra isso. Jesus uma vez contou uma parábola, uma história, onde alguns homens foram assalariados para um trabalho. E um homem foi lá e chamou trabalhadores para trabalhar na sua plantação, e ele pagava para cada trabalhador um denário. E vieram trabalhadores bem cedinho, e foi combinado com eles que eles receberiam um denário. Mas aqueles trabalhadores foram insuficientes. E aí aquele homem responsável por contratar novos trabalhadores foi lá na praça, contratou novos 3 horas depois e combinou com eles também um denário. E daqui a pouco ele foi lá, viu que precisava de mais gente, foi lá, buscou mais trabalhadores 3 horas depois por um denário. E aí buscou, não foi suficiente, foi buscar mais. Quase chegando no fim do dia, ele contratando gente para trabalhar por quanto? Um denário todos. Na hora de pagar a todos eles, aqueles que trabalharam só 3 horas, são chamados, está aqui o que combinei com você, um denário. Aí vem o outro, 6 horas, está aqui um denário. Aí o outro, 9 horas, um denário. O outro diz, peraí. Eles só trabalharam isso e estão recebendo igual nós. E aí, quanto foi o combinado com vocês? Notou? Eles estavam se queixando daquele homem bondoso, porque eles não aceitavam que aquele homem fosse bondoso com as outras pessoas. Eles tinham que receber menos. Notou? Com uma comparação é algo que atrapalha na gratidão. Muitas vezes deixamos de ser gratos a Deus porque ficamos comparando. Eu fiquei tão feliz quando comprei meu Pois é. Aí você anda no carro do teu vizinho, aí você começa a falar, essa porcaria não presta para mais nada, tenho que aposentar esse carro. Não é? É assim, comparação. Quando começamos a fazer comparações, nós deixamos de ser gratos. Colocamos sempre alguém superior como um padrão. E não é só isso. O que mais que nos atrapalha? Quando você se acha demais.
isso te atrapalha de ser grato. Tem muitos adjetivos que você pode dar para isso aí. Mas quando eu falo de se acha demais, vocês me entendem. Então, quando alguém se acha demais, isso atrapalha para ser grato. Por quê? Porque a pessoa que se acha demais, ela vai dizer assim: eu tenho que ser servido. Estou pagando, tenho que ser servido. Tenho que fazer. Ah, é meu subordinado, eu estou mandando, você tem que fazer. Fez? Pronto, daqui. Quantas pessoas não fazem isso e se transformam em pessoas rudes, pessoas que maltratam os outros, são péssimos chefes, autoritários, vão se tornando pessoas insuportáveis à medida que se acham demais e que tem que ser servido pelos outros. Isso atrapalha na gratidão. Outro grande problema que impede a gratidão é a insatisfação. A pessoa que nunca se sacia com nada, nunca está satisfeita, ela nunca ficará grata. Ela não vai demonstrar gratidão, porque está sempre faltando. Ah, eu seria grato a Deus se eu ganhasse 2.000, porque eu só ganho 1.000. Aí quando ganha 2, eu seria grato a Deus se eu ganhasse 4, porque agora eu só ganho 2. Eu seria grato se eu ganhasse 10, e dali 20, e nunca está grato. Nunca. Está sempre insatisfeita. E nunca grata a Deus, nunca grato a Deus, porque quer sempre mais. E nunca vai ser grato. Outra razão para a ingratidão que impede de sermos gratos, da gratidão fazer parte da nossa vida, é o que eu chamo de miopia. Miopia espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes temos a visão perfeita, mas somos míopes espiritualmente e incapazes de enxergar quanta coisa boa Deus tem feito na nossa vida. Somos incapazes de olhar um palmo à nossa frente, à nossa volta, e ver quanta coisa boa tem acontecido, quanta coisa boa Deus tem feito, e a gente só enxerga o que falta. Cegueira, incapacidade de ver como Deus é bom, que é Deus quem nos dá todas as coisas, que se você observar bem, você vai ter mais do que motivos, ou motivos de sobra, para agradecer a Deus. Esses dias eu passava pela calçada em Osasco, e ali eu vi o sacrifício de um casal, e eu não me contive, eu fui lá para ajudá-los. Um casal já com uma idade mais avançada, tirando um filho deficiente de dentro do carro. E era um carrinho velhinho, um carrinho que não era apropriado, de 2 portas, para tirar aquele filho deficiente já dos seus 30, 40 anos, de dentro daquele carro e botar numa cadeira de rodas. Eu falei: Deus, muito obrigado, porque eu nunca fiquei numa cadeira de rodas. Ando desde pequenininho, nunca tive isso. Está reclamando do teu sapato? Dá uma voltinha ali em Osasco, você vai ver quanta gente não tem pé. Tá? A gente começa a observar e ser mais grato às coisas. Coisas simples. Você jantou? Passou bem? Sabe por quê? Porque teu estômago funcionou. Porque se ele não funcionasse, você ia sentir, ia doer a beça, e você ia chorar. Mas é uma coisa simples. E a gente nem liga. Mas temos que dar graças. Coisas simples assim. Porque Deus tem nos dado. Deus tem feito. E tem nos conservado. Ninguém agradece pelo ar, né? Pois é, se ele faltasse. Até um tempo atrás, ninguém agradecia pela água. Hoje agradece. Porque
houve um tempo aqui em São Paulo que faltou. Meus irmãos, se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver tantos motivos para agradecer. Dá uma volta no centro de São Paulo. Passa ali pela rua, aquelas regiões onde você tem um índice grande de moradores de rua. E aí você vai dar graças por tanta coisa boa que Deus tem feito na tua vida. E você tem motivos de sobra para agradecer. E seja grato pelas pequenas coisas. Sabe? Aquele bolo de chocolate que tua esposa fez quando você chegou em casa, estava quentinho. Oh, bênção. Agradeça. Agradeça pelo seu pai. Agradeça. Até pela sogra. Agradeça também. É bênção. Quantas sogras aqui não são segundas mães? Louve a Deus pela vida delas. A gente tem muitos motivos para agradecer. Muitos. Olhe à sua volta. Agradeça as pequenas coisas, porque quanto mais gratos nós formos, mais comunhão nós vamos ter com o nosso Senhor, porque Ele se agrada da gratidão. Ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade dEle para a nossa vida. Ser grato até mesmo pelas coisas que nós não entendemos. E é com essas que eu vou encerrar. O texto diz, em tudo dai graças. Não tem exceção, em tudo. Não é que eu vou sair daqui dizendo, graças a Deus, sou o Senhor, graças. Não é isso. Não é isso. É uma gratidão consciente, não parecendo um maluco, não de forma mecânica, mas inteligível, compreensível. Eu tenho que dar graças em tudo que Deus está fazendo na minha vida e na história. A vida é uma escola, aprendemos muito com a vida, e tem coisas que a gente só aprende passando por elas. É por isso que, muitas vezes, nesta escola da vida, nós passamos por tantas dificuldades. Alguém já disse que Deus, muitas vezes, nos põe numa cama, num leito, para que consigamos enxergar coisas que de pé nós não veríamos. Nós temos que agradecer até pelas coisas que nós não entendemos. Uma vez eu escutei de um pastor uma história, eu achei bem interessante, eu quero encerrar com ela aqui, sobre agradecer, mesmo pelas coisas que você não entende e que às vezes te parecem ruins. Havia um jovenzinho que desejava ser missionário na igreja. E aquele jovem vivia dizendo ao conselho que ele queria ser missionário. E aí os irmãos, então, depois de muita insistência, mandaram ele para o treinamento, fez seminário, e ele se formou, estava pronto, e esperando um campo, esperando um lugar para onde ele fosse enviado para trabalhar, e surgiu a oportunidade. Uma tribo, no fim do mapa, para ele trabalhar. E ele animado foi, pegou avião, barco, atravessou de cavalo, de cipó e tudo mais para chegar lá no meio da selva. Finalmente chegou, estava lá. Só esqueceram de falar para ele que aquela tribo onde ele ia trabalhar era pessoas brancas, missionários não eram bem-vindos lá. E quando ele chegou lá, ele deu de cara com aquela tribo e já não dava mais para voltar para trás. Foi apanhado, amarraram ele, dali a pouco começa aquele ritual indígena e está um homem com uma facona desse tamanho, cortando os legumes no caldeirão. O que você acha que iam fazer com ele, né? Era uma tribo canibal e ninguém avisou ele. Ok. Aparece o chefe da tribo. E ele olha, esse rapaz parece que não tem carne boa. Corta um pedacinho dele aí, um bifinho só e me dá. Aí o cara foi lá na batata dele, ó, um bifinho. Ele joga. Essa carne não presta, é ruim, solta esse homem. E aí a cena 2 é ele indo embora, correndo no meio da selva.
e dizendo: obrigado, meu Deus. Agora eu entendi porque o Senhor me deu essa perna de borracha. Tem que dar graças em todas as circunstâncias, em tudo, mesmo coisa ruim, assim. Deus faz por alguma razão, e Ele sabe tudo o que faz, e Ele diz para a gente: seja grato, porque essa é a vontade dEle para a sua vida, para a minha vida, em Cristo Jesus. Nós temos que confiar nisso, amém? Vamos orar agradecendo. Após a oração de gratidão, vamos ficar de pé para agradecer. Em seguida, impetraremos a bênção. Querido Deus, te damos graças, Senhor, porque a nossa vida também é assim, cheia de situações, circunstâncias, Senhor, que nós não entendemos. Muitas delas, Senhor, nos fazem chorar muito, nos fazem sofrer por demais. E chegamos a ponto de dizer: por que comigo? Por que assim? O Senhor não está me vendo. E palavras assim, Senhor, muitas vezes nós acabamos proferindo no momento de dor, de agonia que passamos. Mas a Tua palavra nos ensina, Senhor, que mesmo nestas circunstâncias, nós devemos ter um coração grato a Ti, sabendo que a nossa vida está em Tuas mãos, e que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, de modo, Senhor, que os Teus planos para nós não falham, de modo, Senhor, que ninguém é capaz de impedir que o Senhor concretize os Teus desígnios, os Teus sonhos, os Teus planos para a nossa vida. Ó Senhor, faz-nos enxergar que a Tua bondosa mão é quem conduz o nosso destino, quem conduz tudo na nossa história, na nossa vida. Senhor, dá-nos um coração grato a Ti. Quando nós vivemos próximos do Senhor, cada vez que nos aproximamos mais de Ti, Senhor, o nosso coração tem que se encher de gratidão. Por isso, Senhor, nós queremos ter este coração grato. Senhor, faz-nos transbordar de gratidão. Senhor, se temos falhado nisto, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque por tantas vezes somos negligentes. Por vezes, Senhor, nós não somos gratos porque nos pegamos comparando com outros. Porque por vezes, Senhor, nós não somos gratos porque, Senhor, somos insatisfeitos com o que o Senhor nos dá. Ó Deus, dá-nos um coração mais satisfeito, como dos Teus servos do passado, servos como o apóstolo Paulo, como Pedro, homens, Senhor, que não se importavam com as coisas do mundo, mas são homens que hoje são lembrados pela nossa cidade, são lembrados em todo o planeta. Ó Deus, mostra, Senhor, que é na simplicidade, é na vida contigo, Senhor, que há importância. Senhor, faz-nos enxergar corretamente. Ó Deus, nós Te damos graça porque muitas dificuldades pelas quais nós temos passado têm nos ajudado a enxergar as coisas que realmente têm valor na vida. Ah, Senhor, faz-nos enxergar sim, Pai, o que realmente tem valor. E se for preciso passar por tribulações para isso, que passemos para a glória do Teu nome e para que tenhamos um coração grato, em nome de Jesus. Amém.